Olá, eu sou Eliana Azevedo, paisagista, e recebi o convite muito bom, muito gostoso, que me deixou muito feliz de vir falar aqui para vocês no Conapa Primavera, é o terceiro Conapa. Eu tenho acompanhado os outros dois, muito bacanas, é um grande serviço esse negócio agora da internet, que você consegue fazer tudo online, é maravilhoso, aproxima as pessoas. E eu estou muito feliz então de estar aqui conversando um pouquinho com vocês sobre a importância da profissão de paisagista e o que está acontecendo com a profissão agora. Eu gostaria de começar falando um pouco mais de mim. No início, como eu falei, eu tenho um escritório de paisagismo há 33 anos, quer dizer, sou paisagista já há algum tempinho. Sou também presidente da Associação Nacional de Paisagismo e da Comissão para a Regulamentação da Profissão de Paisagista. Além disso, eu também sou candidata a deputada estadual por São Paulo, pelo Partido Novo. Essa é mais uma aventura, um desafio que eu estou assumindo para mim, porque eu acho que o Brasil nunca precisou tanto dos brasileiros como agora e com foco na sustentabilidade. Acho que vai dar para entender um pouquinho ao longo da palestra. Bom, então vamos começar. Eu gosto de começar bem do comecinho, falando um pouco da formação do nosso planeta. Nosso planeta tem 4 bilhões e meio de anos, B de bola, o que significa que ele ficou 4 bilhões de anos sem vida e só tem vida nos últimos 500 milhões de anos. 500 milhões de anos ainda é muito. Mas, se a gente imaginar que a natureza que a gente conhece, com rios, cachoeiras, plantas, árvores, flores, tudo do jeito que a gente conhece, só existe há 2 milhões de anos, você vai começando a ver a progressão aí no tempo, como é que foi, né? E nós, seres humanos, o Homo sapiens, estamos aqui na Terra há quase 200 mil anos. Então você vê, tem 4 bilhões e meio de anos o planeta. Nós estamos aqui há cerca de 190 mil anos e a Revolução Industrial na Inglaterra, que é quando começaram as indústrias, aconteceu há pouco mais de 200 anos. Por que eu estou falando isso? Para a gente entender que o planeta demorou muito, muito tempo para se formar do jeito que a gente conhece. Nós estamos aqui há já bastante tempo, mas começamos a destruir o planeta há cerca de 200 anos. Tem um cientista muito importante, que é o Paul Crutzen, é um cientista holandês, que foi quem criou um termo chamado antropoceno. O Paul Crutzen, ele foi prêmio Nobel de 1995 e ele falou pela primeira vez que a ação humana no planeta Terra já foi tão grande e tão devastadora que, segundo ele, nós mudamos de era geológica para esta que ele nomeou de antropoceno. E por que ele chegou nessa conclusão? Porque ele já identificou uma redução substancial da biodiversidade no planeta. Ele já identificou uma acidificação perigosa nos oceanos, que está mudando a fauna marinha, as mudanças climáticas, né? E a transformação do uso e a cobertura do solo. Nós substituímos a cobertura vegetal por concreto. Isso provoca esgotamento dos recursos naturais. Então, essa é a somatória dessa situação, desses eventos, segundo ele, já provocou uma alteração no planeta geológica, alteração geológica no planeta. E ele acha que nós estamos muito próximos de cruzar um limite que será irreversível. Bom, aqui é uma imagem que eu gosto sempre de mostrar, porque claro que o mundo inteiro é assim, mas aqui está a América do Sul, só para a gente ter noção que a concentração da população é sempre
até cerca de 300 quilômetros da costa, e é por isso que os oceanos são tão impactados. Como a gente está vendo aqui, quer dizer, esse lixo na costa, né, no mar, e também invadindo os mangues, e só lembrando, manguezais são berçários do mar, e o que significa que são quem garantem a produção do nosso alimento também. E as nossas cidades? Essa foto eu acho muito interessante. A Avenida Paulista, em 1952. Dá para ver que é uma cidade que estava crescendo ainda em harmonia com a natureza. Bastante cobertura arbórea bem importante ainda. A gente já vê que tem muitas casas, alguns prédios já sendo construídos, mas a vegetação é existente e em bom número. Isso em 52, não faz tanto tempo assim. Agora essa imagem aqui já mostra a mesma Avenida Paulista fotografada o ano passado. Então, como vocês podem notar, em poucos anos, se a gente for imaginar na história do planeta, né, em pouquíssimos anos a gente substituiu quase que completamente o que havia na cobertura do solo por concreto, impermeabilizando. Com isso a gente desconectou esta imensidão de solo da natureza. A consequência é evidente, né? A impermeabilização do solo urbano provoca enchente, desmoronamento de encosta, por exemplo. Sem mencionar a quantidade de lixo que esse monte de gente produz num lugar e que não é reciclado quase na sua totalidade. A redução substancial da cobertura vegetal, que provoca a poluição maior do ar, que não retém partícula sólida, não transpira, umedecendo o ar, enfim, várias consequências que provocam o desequilíbrio ambiental por completo. Aqui agora a gente está vendo algumas imagens das soluções que a gente vem aplicando nas nossas cidades contra os problemas provocados por nós mesmos, né? Por exemplo, as enchentes e desmoronamento de encosta, como a gente mencionou agora há pouco. O que se faz normalmente? Tem alguma enchente. A primeira solução é uma solução de engenharia civil, que é canalizar os córregos e rios. De novo, estamos desconectando essa água da natureza, impedindo o ciclo natural da água, que é de extrema importância. Piscinão, por exemplo, como esse aqui. Piscinão é uma grande ferida na paisagem, porque ela é absolutamente desconectada do seu entorno, não traz benefício nenhum para a população, além de conter essa água no momento da enchente e depois da chuva conduzir essa água por canos para um rio que vai levar embora. E o que acontece com isso? Você está tornando esta região cada vez mais seca, porque o ciclo da água é importantíssimo para a água da chuva penetrar no solo, no lugar onde ela cai. Com isso ela alimenta o lençol freático, traz água para as árvores e condição, portanto, para as árvores e para a fauna subterrânea se desenvolver. As árvores transpiram, parte dessa água, portanto, vai ser colocada no ar, na atmosfera de novo, e isso melhora muito o ar para a gente respirar, e o excedente vira nuvem e precipita no local. Então, quando você retira este volume gigante de água de uma região e impede que ele penetre no solo para alimentar o lençol freático, você está desertificando esta paisagem, tornando-a cada vez mais seca. É preciso outra solução. Essa solução de piscinão, por exemplo, e de conter encostas com concreto, etc., são soluções caras e que empurram o problema para frente, em vez de tentar resolver a origem do problema.
Então, o que a gente está percebendo em outros países principalmente, né? Que é necessário uma mudança de paradigma. A gente precisa aprender com os serviços biológicos, precisa aprender com a natureza, reaprender com a natureza e mimetizar a natureza. Então, os rios já têm, naturalmente, eles têm como lidar com a enchente. A gente tem a várzea do rio, são áreas nas margens do rio que servem como esponja para captar o excesso de água em momentos de chuva muito intensa. Isso tem que ser respeitado, não pode fazer como a gente faz, que é canalizar tudo e pronto. Aqui eu vou mostrar rapidamente uma solução que foi dada na Coreia do Sul, em Seul, e que teve um excelente resultado. Vocês estão vendo que tinha um minhocão lá, como a gente tem aqui em São Paulo, para quem conhece São Paulo. É igualzinho o minhocão. A região era muito, muito quente, não tem vegetação nenhuma. E com isso, a poluição dos carros era maior e tal. E os prédios, todos os imóveis da região eram desvalorizados, porque era muito desagradável morar nesse lugar. Eles resolveram aflorar o córrego que havia ali, que tinha sido canalizado, e fazer um parque linear nessa área. O Cheonggyecheon, que é o nome desse riozinho que tinha lá. Bom, a solução foi espetacular, como vocês podem notar, movimentou inclusive economicamente a região, porque as pessoas começaram a frequentar esse parque, e isso significa que muitos negócios foram abrindo ao longo desse parque, né? Então, restaurantes, bares, lojas, tudo movimentou muito. E olha como melhorou a qualidade de vida da população. É tão interessante que movimentou inclusive turisticamente. Tem muita gente que vai neste bairro para visitar, para conhecer o parque que foi criado. Aqui um outro exemplo de uma solução muito bacana, que é em São Francisco. Aliás, São Francisco é uma das cidades que está revolucionando. Impressionante como eles estão atuando para deixar a cidade verde, resiliente e sustentável. Me chama muita atenção o período, o prazo, o tempo que eles levaram desde a primeira ideia até a implantação. Foram 3 anos e meio. É interessantíssimo isso, né? Aqui a gente demora a eternidade e quase que não vê nada sendo feito. Mas lá também era uma região onde tinha enchente, por outras razões diversas das nossas. Ali era por degelo, que com a mudança climática está aumentando, o degelo, o volume de água, mas eles tinham um problema de enchente antes, não era canalizado o rio, esse córrego, e eles resolveram aflorar. De novo a mesma coisa, fazendo um parque linear. Com isso, distribuiu o volume de água do degelo. Uma parte continua sendo captada pela rede municipal e a outra parte drenada pelo solo ao lado do córrego que foi aflorado. É o córrego de Usmaid. Bom, aqui vocês conseguem ver como mudou a paisagem no geral. Essa é a atuação, a importância da atuação do paisagista, que é cada vez maior, principalmente quando tem o foco na sustentabilidade em primeiro lugar. As outras funções urbanísticas e estéticas devem ser pensadas, claro, mas na sequência. O primeiro foco tem que ser ambiental. Aqui, por exemplo, outro exemplo interessante é os jardins de chuva, que é mais uma solução importante e que tem a ver com o nosso trabalho. Somos nós que definimos isso. Jardins de chuva tem que ser feito abaixo da altura, mais baixo do que a calçada e a rua, porque a água tem que poder entrar nos jardins. Os nossos jardins de calçada aqui, quase que todos são mais altos. Então, ou tem a muretinha que a gente chama de gola, impedindo o acesso da água para as áreas drenantes.
Mais um equívoco, a gente precisa mudar isso nas calçadas do Brasil inteiro. Em São Paulo é muito comum, calçada que tem o canteirinho com a borda elevada. Aqui, por exemplo, mostrando o Programa de Infraestrutura Verde de Nova York. É muito interessante, eles mudaram recentemente, esse programa foi feito recente, há cerca de 5, 6 anos, e prevê a pavimentação drenante em todas as áreas públicas que pertençam a edifícios públicos, né? A reabertura de rios e córregos, jardins de chuva, telhados verdes e intensificam a arborização da cidade, formando os corredores biológicos que são tão importantes também. Então, aqui a gente consegue ver uma foto aérea do bairro de Brooklyn em 2005, que quase sem cobertura arbórea nenhuma. Aqui em 2017, já com uma diferença importante e, de novo, essa diferença dessas árvores crescendo impactam economicamente na região também. E esse aqui eu acho muito interessante. A Alemanha, por exemplo, em 2000, imagina como faz tempo, nós estamos em 2018, eles já pensavam nisso 18 anos atrás. Em 2000 eles chegaram à seguinte conclusão: a água da chuva que cai no terreno é de responsabilidade do dono do terreno. Então, é o dono do terreno que tem que resolver o que vai fazer. O que significa que antes eles cobravam a conta de água que nem nós. Uma taxa pela água tratada, uma taxa pelo esgoto e pronto. Isso, em 2000, custava 4,37 euros por metro cúbico, essa junção das duas taxas. Em 2000, eles resolveram mudar. Diminuíram 50 centavos essa conta de água e acrescentaram uma taxa de águas pluviais. O que significa que se você não jogar nada de água pluvial na rua, você vai ter a sua conta de água reduzida. Mas, se você jogar água pluvial na rua, eles consideram que você está transferindo o seu problema para o município. Então, você vai pagar essa taxa, que é de 1,29 euros por metro quadrado de área pavimentada, área impermeabilizada. A consequência disso é que a sua conta, se você ficar jogando água na rua, vai ficar enorme. E então, a população foi toda se mobilizando ao longo dos primeiros 6 meses, 1 ano, para desimpermeabilizar o solo de suas propriedades. Foi uma medida importantíssima para diminuir o volume drasticamente da água que era jogada nas vias públicas e, portanto, das enchentes. É uma medida interessante. Aqui agora eu vou mostrar um filminho rapidinho que demonstra um pouco tudo isso que a gente falou e principalmente com foco na profissão do paisagista. O que é o paisagista propriamente dito?
Bom, então agora vamos entrar no que está acontecendo com o paisagista aqui no Brasil, ou seja, com a profissão de paisagista aqui no Brasil. Eu acho que a gente já concluiu, todo mundo, que essa profissão, inclusive na minha opinião, é uma das mais importantes hoje em dia, porque são os paisagistas que desenham o mundo que a gente vive. E o mundo que a gente vive está precisando mudar urgentemente. Então, daí a nossa importância. No mundo quase todo, aqui eu me refiro à América do Norte toda, Europa praticamente toda, Austrália, Japão, China, enfim, essa profissão já é regulamentada. Aqui no Brasil ainda não, mas nós estamos desde 2011 com um projeto para regulamentar a profissão de paisagista. Eu vou explicar um pouquinho como é que funciona o nosso sistema de governo. O Congresso brasileiro é bicameral, como todo mundo sabe, tem a Câmara de Deputados e o Senado. Usualmente, quando você quer fazer um projeto de lei, você dá a entrada pela Câmara de Deputados. Essa Câmara vai definir quais são as comissões temáticas que vão analisar o projeto de lei. No nosso caso, foram 3. A Comissão de Educação, Desenvolvimento Urbano e Trabalho. Já foi analisado por essas 3 comissões e aprovado nas 3. E agora nós estamos na última comissão da Câmara dos Deputados, que é a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Essa comissão não analisa mais o mérito, ela analisa se o projeto de lei é constitucional ou não. Temos já o parecer favorável pela aprovação, agora precisa votar. Como é um ano de eleição, nós vamos ter que esperar passar as eleições, mas isso vai acontecer até o final do ano. Sendo aprovado na Câmara, vai para o Senado. O Senado, como é uma casa revisora, o processo costuma ser mais rápido. Aí tem 2 possibilidades: ou ele é aprovado no Senado do jeito que ele veio da Câmara, e aí vai direto para o presidente sancionar a lei. Ou ele vai alterar alguma coisa do projeto que veio da Câmara. Então, se o Senado alterar, aí então esse projeto de lei volta para a Câmara, mas dessa vez volta para aquele plenarião que a gente vê, sabe, aquele grande que tem todos os deputados, para votar se aceitam essa alteração feita pelo Senado ou se rejeitam a alteração. E após essa votação, vai para o presidente sancionar. Então, se por acaso a Câmara dos Deputados rejeitar a alteração feita pelo Senado, o projeto de lei volta a ter o texto original antes dessa alteração e segue para o presidente sancionar. E aí o presidente pode também fazer alterações. Ele pode sancionar do jeito que veio o projeto de lei, ou seja, sancionar na íntegra, ou ele pode sancionar com vetos. A gente escuta isso de vez em quando, o presidente vetou, não sei o quê. O veto pode ser feito só em alíneas, em pequenas partes do texto. Ele não pode alterar o texto por completo. Ele pode vetar uma ou outra coisa, o presidente. E é assim que se dá. Então, ou se ele tiver algum veto, altera aquele artigo que ele vetou, ou seja lá o que for, mas o resto permanece. Isso aqui é uma explicação breve da situação do nosso projeto de lei e, portanto, na nossa avaliação, a gente acredita que a profissão deve estar regulamentada em, no máximo, 2 anos. Por que eu trouxe esse assunto aqui hoje? Porque, como deu para notar, o mundo precisa muito da nossa atenção. A gente precisa voltar atrás nessa escalada de desenvolver a sociedade, a civilização, às custas da natureza. Não dá para ser assim mais, a gente precisa mudar, continuar a desenvolver, claro, mas sem prejuízo da natureza.
Senão, daqui a pouco não vai precisar desenvolver mais, porque não vai dar mais para viver nesse planeta. E a gente paisagista tem uma função importantíssima nesse assunto. Por isso que é importante regulamentar a profissão, porque o profissional para que deve atuar e vai precisar atuar nesta área da paisagem tem que ter conhecimento amplo e pleno da atividade. Não pode ser uma pessoa despreparada e nem parcialmente preparada. O ideal é que tenha um preparo completo. Eu acho que assim, essa coisa do estudar, do preparar-se, deve ser o natural de qualquer profissional. A gente sempre está se reciclando conhecimentos, quer dizer, isso não deve ser uma situação negativa, ao contrário. Eu não conheço nenhum médico, nenhum advogado, ninguém que se forme e nunca mais estude. O ideal é que a gente esteja sempre se aprimorando. Então, a necessidade de preparar bem os profissionais é só em benefício do Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de falar para vocês. Eu estou aqui agora para responder questionamentos que vocês tiverem, qualquer dúvida, escreve aí. E eu vou estar por aqui. Um grande abraço.